Hoje nós vamos prestar serviços e nada melhor, quando se fala em prestação de serviços à população como um todo, do que discutir a função social, além, obviamente, do comércio varejista, praticada pelos supermercados do estado do Rio de Janeiro. É com muita alegria, com muito prazer, que nós recebemos aqui em Menorá, na TV, Fábio Queiroz, ele que é o presidente da Associação dos Supermercados do estado do Rio de Janeiro. Um jovem advogado, executivo, que leva adiante a bandeira dessa instituição fundamental na vida do carioca, do fluminense, do rubro-negro também, claro, não vou falar em Fluminense sem falar em Flamengo, que é a questão dos supermercados. Tudo bem com você, Fábio? Tudo ótimo, Ronaldo. Obrigado por ter me convidado. Quero dar um forte abraço em você, em toda a comunidade judaica também, ao telespectador. Introduziu muito bem. Eu estou aqui para a gente falar do funcionamento dos supermercados, da prestação de serviços, de tudo que envolve esse setor pujante e extremamente social também, Ronaldo. A gente tem uma pegada social muito grande que talvez passe imperceptível aos olhos dos leigos, mas a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Fábio, você é ainda muito jovem e carrega nos ombros uma responsabilidade enorme, que é defender a bandeira dos supermercados no Rio de Janeiro. Como você sabe melhor do que eu, e essa é a pergunta, a população, quando vê os preços subirem, pensa que os titulares do supermercado estão querendo extorquí-la, quando, na verdade, não é nada disso. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona o apressamento das mercadorias que são colocadas à disposição do público nos supermercados. Excelente pergunta, Ronaldo, ainda mais pelo momento econômico em que atravessamos. Os supermercados, eles tentam estreitar sempre parcerias com os fornecedores, com a indústria, para que haja o menor repasse possível para o consumidor final. Nesse momento econômico, você ter o melhor preço, o menor preço possível, ele garante vendas e fomenta a atividade industrial. Então veja, hoje a gente precisa dar opções ao consumidor que caibam no seu bolso, e nada melhor do que uma parceria com as indústrias para que a gente possa aumentar o número de promoções nas lojas. Isso está acontecendo, isso é uma das soluções adotadas pelos supermercados para driblar esse momento econômico, né? E tem dado muito certo. Então, assim, absolutamente não é verdade que os preços são majorados por ingerência dos supermercados, até porque, Ronaldo, muita coisa impacta no preço, muitos fatores que fogem da vontade do supermercadista e até mesmo da indústria. Por exemplo, agora, a questão do arroz e do feijão, que está tanto em voga aí, que tem alguns comentários até engraçados, né, jocosos sobre isso, são condições climáticas da região, principalmente da região sul do país, que impactam diretamente na lei milenar da oferta e da procura, onde você não tem como segurar isso, né? Mas ainda assim, sobretudo nesses momentos, a gente intensifica essas parcerias com as indústrias, porque também é interesse delas que o preço saia o menor possível para o consumidor, como eu lhe disse, garante a venda do supermercadista, e garantindo a venda do supermercadista esse preço menor, a atividade industrial continua sendo fomentada. É importante que ela não pare para que não gere desemprego, para que não gere diminuição de circulação de capital, para que não gere diminuição de vendas nos supermercados. Então, assim, é uma grande engrenagem que facilmente entendida pelo público e que comprova que não é só o supermercado que precifica mercadorias. Fábio, o Brasil hoje vive uma crise de empregos, porque nós estamos na crista ou no olho do furacão de uma das piores crises econômicas que o Brasil já passou. Nós temos hoje 12 milhões de desempregados, com mais 11 milhões na fase do seguro-desemprego.
Nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas sem trabalho. Quantos empregos os supermercados do Rio de Janeiro garantem à população do Rio direta e indiretamente? Diretamente gera cerca de 200 mil empregos. Se você considerar a média de 4 pessoas por família, média esta ferida pelo IBGE, a gente está falando de 800 mil pessoas diretamente beneficiadas pelos empregos nos supermercados. Nós temos uma estimativa feita pela Associação Brasileira de Supermercados de que a cada emprego gerado no supermercado, a gente gera outros 3 empregos indiretos. Então, assim, a gente é muito reconhecido, pela geração do primeiro emprego. O supermercado emprega muito jovem no primeiro emprego. E 2, pela quantidade significativa de empregos diretos e indiretos gerados. Nós estamos falando aí de quase 3 milhões de pessoas envolvidas com a operação dos supermercados, tanto na ponta do supermercado, o sujeito do caixa, o outro que confere a mercadoria, o outro que carimba, quanto aquele que fabrica, ou que industrializa, ou que planta para poder vender para o supermercado. É exatamente isso. Para você ver a pujança do setor em termos de emprego e a responsabilidade também, né? Você falou que eu sou um jovem com muita responsabilidade. Eu concordo com você, realmente a juventude não me impede de encarar essa responsabilidade, entendê-la, entender as necessidades que a envolve e fazer o melhor para o setor. E para as pessoas envolvidas também, né? Vamos olhar para elas um pouquinho também. Ô Fábio, qual é o maior problema que os supermercados enfrentam? Hoje, o maior problema que nós enfrentamos é o momento econômico do país. É o custo de vida. Hoje é inegável que o capital circula menos. E o capital circulando menos, as pessoas compram menos. E a gente vive de vendas. Então, veja, nós adotamos algumas soluções que vêm gerando resultado, mas a crise é tão profunda, Ronaldo, que ela já chegou ao varejo. É verdade que ela chega por último. É verdade também que o varejo é o primeiro a sair dela. Mas a crise que enfrentamos, e isso segundo o Henrique Meirelles, que é o nosso ministro da Fazenda e que foi palestrante da nossa convenção esse ano, nós tivemos a honra de receber o doutor Henrique Meirelles e que ratificou a sua abertura dizendo que a gente enfrenta a pior crise de todos os tempos. Ele disse isso lá na nossa convenção. Quando a gente olha para esse cenário, é o maior desafio que a gente tem para hoje. E quais as soluções que adotamos, Ronaldo? A gente aumentou o número de promoções, como eu já lhe disse, a gente precisa achar a melhor opção que caiba no bolso do consumidor, o famoso custo-benefício. E para isso, os supermercados vêm fomentando promoções. Então fica a dica para o consumidor. Não achou aquilo que você quer, no preço que você quer em um supermercado, não desista, porque é um consenso entre o setor de que se não há em um, haverá em outro, porque cada um tem a sua política e vai fomentar essas promoções para poder garantir a sua venda. A gente está apostando muito também, Ronaldo, no aumento de itens cadastrados nas lojas. Aumentar o mix de produtos também significa dar mais opções ao consumidor. Apostamos muito também em produtos de marca própria ou exclusiva. Marca própria que aproveita a própria marca do supermercado e transfere isso para o produto. É uma responsabilidade muito grande do supermercadista, porque ele coloca em jogo a marca dele. Mas ele só faz isso porque ele tem absoluta convicção de garantir uma qualidade excelente com redução de custo. Então, assim, apostar... E a marca exclusiva é aquela que só tem naquele supermercado, mas não leva o mesmo nome daquele supermercado que a comercializa. Então, apostar nisso, porque o custo final, o preço final é muito menor, também é uma saída muito boa. E todas essas ações juntas, elas têm redundado em uma prospecção
de um decréscimo de 2% na nossa atividade no ano de 2017. Prospecção essa feita pela Associação Brasileira de Supermercados. Quer dizer que esse ano de 2016 vocês estão esperando uma venda menor em torno de 2%. Exatamente. Quer dizer, ao invés de crescer, vão recuar 2%. Exatamente. Só que com essas atitudes todas, Ronaldo, nós estamos esperando rever essa projeção. Isso é que nos anima, isso é que nos deixa uma mensagem de esperança para 2016, porque a gente acompanha mês a mês, né? A Serge, ela produz os índices de venda, ticket médio, a cada mês, e acompanhando isso, eu sou conselheiro da Associação Brasileira também, acompanho bastante lá essa evolução da prospecção, né? A gente espera, num prognóstico real otimista, mais para real do que para otimista, mas confesso uma dose de otimismo nosso, para a gente fechar o ano estabilizado, crescendo nossas vendas no patamar da inflação. Então, sem ganho real, zero. Eu não gosto de falar mal de ninguém, mas vendo televisão há uns dias desses atrás, eu vi o nosso ministro Henrique Meirelles, a quem eu aplaudo em diversas oportunidades, e por isso, como cidadão brasileiro, também me coloco em condição de criticar com muita tranquilidade, dizendo que estavam pensando num futuro em aumentar impostos. Eu quero perguntar a você se o brasileiro, aquele que vai lá no supermercado ao qual você representa, ele consegue pagar mais impostos, tirar mais dinheiro do salário dele, enquanto tanta roubalheira acontece nesse país, tanta confusão e, no final das contas, um aumento para funcionários públicos de quase 41% há pouco tempo atrás, e vem um ministro que vai aumentar os impostos. O que você pensa disso, hein? Eu, particularmente e institucionalmente, traduzo a mensagem do empresariado, não só supermercadista, mas tenho conversado com outros também. Outros setores. Com outros setores. Nós repudiamos veementemente qualquer tentativa, não precisa nem ser a efetivação, qualquer tentativa de aumento de impostos. Falar em aumento de impostos sem uma reforma administrativa, sem reduzir os gastos públicos, nós absolutamente não apoiamos. E, Ronaldo, eu tenho conversado com alguns empresários e tenho achado muito curioso que alguns deles me dizem: Fábio, eu não quero pagar menos impostos mais. Isso eu já abstraí. Eu quero pagá-los de forma mais simplificada. Então veja, Ronaldo, que o empresariado não aguenta mais aumento de impostos. E você tocou num ponto positivo também. Esse consumidor aguenta esse repasse? Esse consumidor aguenta mais um aumento de preços por conta da elevação da carga tributária? A gente acabou de conversar que quanto menor o preço hoje, maiores as chances de venda. Então, assim, não é cabível nesse momento, Ronaldo. A gente não compactua com isso. Também respeito muito o doutor Henrique Meirelles e talvez entendo a situação que ele encontrou e realmente são medidas de exceção e confiamos nele. Acho que o futuro econômico do Brasil está entregue nas mãos de quem pode melhorá-lo. Se não for ele, Ronaldo, eu não vejo outra pessoa tão capaz, tão qualificada, tão consciente do que faz como o doutor Henrique. Mas em nome da Serge, em nome da Abras, eu digo que a gente não compactua. Nós não vamos embarcar nessa canoa. Nós não vamos embarcar nessa canoa de aumento de impostos. Ô Fábio, existe um fantasma que assola todo e qualquer negócio. Muito mais cresce esse fantasma quando o tema é varejo e varejão, que é o caso dos supermercados, sim, que se chama inadimplência. Sim. Como é que vocês estão enfrentando esse problema? Hoje a gente tem um índice de inadimplência, existem supermercados que têm cartões próprios, existem supermercados que aceitam cheques e realmente é fato
que a inadimplência com esse momento econômico em que vivemos aumentou. Então, a cada vez mais os supermercadistas se protegem, mas, Ronaldo, não tenha em conta que está umbilicalmente ligado à inadimplência ao momento econômico que atravessamos. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Fábio Queiroz. Ele é o presidente da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. Está prestando um excelente serviço a você que é consumidor de supermercado, a você que compra arroz, feijão, carne, pão e toda a gama de mercadorias que você encontra nos mais variados supermercados do Estado do Rio de Janeiro e, de uma certa maneira, do país como um todo. Não saia daí, porque nós vamos tratar mais ainda profundamente da questão dos supermercados, de como os preços são consolidados, como o cliente é atendido e uma outra série de situações que o Fábio sabe muito bem explicar e que vão surgir aí no início e no meio da nossa conversa. Já já voltamos, não saia daí. As pessoas físicas começaram a perceber que sozinhas seria sempre mais difícil chegar a um ponto final, com sucesso. Depois das pessoas vieram as instituições. E depois das instituições, os grandes conglomerados de empresas que se organizam em associações para poder enfrentar os problemas, as dificuldades. Qual é a sua opinião a respeito das associações e da maneira pela qual esse tema evolui no Brasil? Desde que o mundo é mundo, as pessoas se aglutinam nas adversidades. Então é assim quando morre um parente, nós juramos que a família se unirá um pouco mais, é assim quando a gente tem alguma dificuldade econômica. E uma das soluções para a crise, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, é se aglutinar, é se associar. Por quê, Ronaldo? Porque eu vejo muita gente comentando as soluções para a crise, mas ainda não vi ninguém falando sobre o associativismo, sobre o aglutinamento. O associativismo é um elemento catalisador do processo de tomada de decisões. Vamos voltar um pouquinho lá no nosso ginásio, né? Que na nossa época era ginásio, né, Ronaldo? Agora, hoje em dia... Na nossa época, não. Agora é ensino... Na minha época é muito anterior à sua, rapaz. Você é uma criança ainda. Eu já estou na prorrogação. Então, respeitando a sua idade, eu vou dizer que na minha época era ginásio. Agora é ensino fundamental, né? O elemento catalisador da reação química é aquele que a acelera. Então, o elemento catalisador do processo de tomada de decisões é o associativismo. Por quê? Porque só as associações conseguem produzir a média de mercado. Você, quando está diante de uma decisão, sentado na cadeira de um empresário, você não vai ligar para um concorrente por ver o que eles estão fazendo, a gente não tem mais tempo para isso. E quem sabe essa informação também vem confiável ou não, né? Afinal, a concorrência é sempre voraz. Mas quando você recorre a uma associação, você tem aquela média de mercado que funciona como um parâmetro validador da sua tomada de decisões. Explica isso com exemplos. Não há nada mais confortante do que você saber a média que o mercado pratica. Por exemplo, quando você fecha o seu balanço e vê o índice de vendas da sua empresa, você precisa comparar com algum outro. E quando você vê os índices que saem na imprensa, geralmente eles são do varejo no total. Mas, no entanto, você precisa olhar apenas para o seu setor. E isso, por exemplo, somente a Acerj produz para o setor no estado do Rio de Janeiro. Somente a Abras produz em nível nacional. Então você tem o seu parâmetro exato. Vocês fazem pesquisa natural entre os supermercados para encontrar a média de público, de preço, exatamente, de problemas e de soluções. Exatamente. Eles confiam na associação e nos fornecem dados genuínos e verdadeiros, para que a gente possa fornecer para eles um índice extremamente fidedigno. Pois bem, há empresas
que quando está abaixo dos parâmetros médios de mercado, e eu não estou falando só de índices não, tá, Ronaldo? Eu estou falando de conteúdo também. Diante de uma situação, por exemplo, agora, com o plano viário das Olimpíadas, haverá algumas restrições no trânsito que impactarão sobremaneira na logística. Então a gente se reúne e a gente produz um conteúdo, como agir de acordo com as novas restrições do plano viário. Veja, isso encurta muito o teu processo de tomada de decisão, porque são várias cabeças pensando. Você tem informação. Pode opinar, pode pensar, pode resolver. Ronaldo, muitas vezes o problema de um é o problema de todos. Eu digo na maioria das vezes. Então veja, tem empresas que olham para os nossos conteúdos e índices e falam assim, poxa, eu estou abaixo, eu preciso fazer alguma coisa. Tem empresas que estão na média e se dão por satisfeitas e dizem, ok. Já outras dizem, eu não montei uma empresa para ficar na média do mercado. Vamos esquentar a temperatura, como disse no jargão. E tem outras que, quando estão acima da média do mercado, utilizam os nossos parâmetros, Ronaldo, não só como validador, mas também como avaliador. Se você tem uma equipe que produz abaixo, cobrança nela. Se você tem na média, depende do teu posicionamento, se você está satisfeito com aquilo ou não. Mas, Ronaldo, se você está acima, utilize a associação, conteúdos e os índices para recompensar essa equipe, para mantê-la, para num reconhecimento melhor do que você olhar para esses parâmetros e dizer, estou com a sensação do dever cumprido. Como é que é a tua relação com os teus associados? Maravilhosa. Se eu reclamar, eu seria o presidente mais ingrato da história da associação. Na verdade, como é que você se posiciona com relação a eles? Você corre na frente, você aceita as solicitações, você resolve problemas antes que eles percebam que estão acontecendo? Como é que funciona isso? Excelente pergunta, Ronaldo. A gente adotou o modelo associativo participativo. O meu conselho diretor, o qual eu presido, é composto pelos 20 maiores supermercados do estado. Mas cada um deles, Ronaldo, precisa participar. No associativismo participativo, alguns desses empresários largam as suas empresas um pouquinho, não é muito, porque a gente sabe do dia a dia deles, e se dedicam como diretores da associação. Nesse período, eles me demandam as necessidades individuais. E eu, como presidente, como quem tem que ter o olhar geral, eu filtro para identificar se aquilo é de índole coletiva ou se é apenas um problema individual. Se é um problema individual, tratamos-os como? Resolvemos porque somos uma associação, desde que não impacte nos demais. Então ele pode contar com a associação, desde que não prejudique os demais. Mas se aquilo é de índole coletiva, a gente produz pautas. E aí é que eu lhe disse do conteúdo. Esse conteúdo, nós temos o Conselho de RH, o Conselho Jurídico, o Conselho do Alimento Seguro, que é muito bom que o telespectador saiba que exista, porque a nossa grande zona de interseção com o poder público é a segurança alimentar do consumidor. É interesse do supermercado e do poder público que o alimento chegue seguro à casa das pessoas. O Conselho do Alimento Seguro, Jurídico, RH, o Conselho Comercial, onde a gente discute questões que afetam a indústria, os supermercadistas e o consumidor. Já conversamos sobre isso, sobre o menor repasse possível no preço. E temos ainda o Conselho RH, Jurídico, dá uma cortada aí que eu esqueci. RH, Jurídico, Alimento Seguro, Comercial, e está faltando eu não posso esquecer, porque senão os caras vão me matar, que eu vou te explicar já já o que é. Comunicação e Marketing. Então, voltando. Então, nós temos o Conselho de RH, como eu já falei, Jurídico, Comunicação e Marketing, Alimento Seguro e o Conselho Comercial, que produz conteúdos. Como é que funcionam esses conselhos? Os profissionais de cada rede
Por exemplo, no jurídico vem os advogados de cada supermercado, nós nos unimos e a gente começa a discutir uma pauta e gerar um conteúdo orientativo para os supermercados, que acaba redundando no melhor serviço prestado para o consumidor. A gente tem essa preocupação, Ronaldo, de produzir índices fidedignos e conteúdos embasadores que acelerem o processo de tomada de decisões. Houve épocas, na nossa cidade inclusive, muito no Nordeste, em algumas cidades do interior, em que supermercados eram invadidos e praticamente assaltados pela população. Houve uma gritaria enorme daqueles que compravam nos supermercados e que se sentiam agredidos. Houve uma gritaria enorme também por parte dos proprietários dos supermercados e a segurança voltou a acontecer de uma certa maneira a contento. Hoje, no Rio de Janeiro, e você é o presidente da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, a violência urbana vem ganhando patamares quase nunca antes vistos aqui no nosso estado. Como é que os supermercados estão enfrentando essa questão? A violência urbana afasta o cliente do supermercado? Existem outros fatores de problemas que os supermercados estão enfrentando? Enfim, qual é a opinião que vocês têm a respeito disso? A gente enfrenta essa questão acompanha, se preocupa, mas nós confiamos nas autoridades públicas. A gente confia plenamente. O trabalho do secretário Beltrame há de ser enaltecido. Ele age com tudo aquilo que ele tem. Ele faz o possível. Então, a gente confia que isso não vai chegar a afetar os supermercados, porque você colocou bem, né? Essa sensação de insegurança, a pessoa sai menos de casa. Saindo menos de casa, ela vai menos ao ponto de venda. Indo menos ao ponto de venda, é menos venda que a gente efetua. Então, assim, Ronaldo, é uma questão que preocupa, sim. É uma realidade que os índices de criminalidade aumentaram, mas muito por conta do momento econômico. É muito natural essa proporção direta, né? essa ligação direta, mas a gente confia nas autoridades públicas e até agora não há notícias de saques e esperamos que continue assim. Houve uma época que eu fui advogado. Não me arrependo, foi muito bom, mas passou. E fui advogado de alguns supermercados. Um deles, Casas da Banha. E muitas vezes visitando as Casas da Banha para conversar lá com as pessoas que precisavam mostrar os problemas que tinham para que eu pudesse resolver, eu via o departamento de compras da Casas da Banha lotado. Gente com tudo que era tipo de mercadoria oferecendo para o setor que normalmente nos supermercados é o setor mais importante. Porque se você compra mal, você venderá mal. Se você compra bem, você vai servir bem ao teu cliente e você vai ganhar o teu dinheiro com mais facilidade. Eu pergunto a você, como se monta os preços dos produtos que são colocados nas prateleiras dos supermercados? Então, Ronaldo, você poderia trabalhar lá conosco, porque já... Com o maior prazer, é só me convidar que na atual situação serei o primeiro a chegar no emprego. Mas já conhece bem. Uma coisa é a formação do preço e a outra coisa é a estratégia de preço. Na formação de preços, considera-se o valor da compra, e por isso que eu lhe convidei para trabalhar conosco, porque é exatamente isso. Se você compra bem, você vende bem. Se você compra mal, você provavelmente vai ter dificuldade para repassar essa mercadoria. Então ela é formada do valor da compra com o teu custo operacional da loja, a margem de lucro do supermercado e os tributos. Então a formação do preço hoje tem toda uma técnica de cálculo que leva em consideração, sobretudo, esses 4 fatores. No entanto, a estratégia de preço, quando você estrategicamente admite ter alguma perda
na sua margem de lucro, mesmo Num ou no outro produto, seu custo operacional, para que você atraia. Não em todos os produtos. De jeito nenhum. É o que você chama de promoções. Estrategicamente feitas para atrair um maior fluxo de consumidores na tua loja. E isso é muito saudável, isso gera uma concorrência muito saudável, e é nisso que o consumidor precisa estar atento para ele fazer as melhores compras nesse momento econômico. Então, fica essa dica aí para ele, para pesquisar sempre, porque aumentamos o número de promoções e as estratégias de preço também são variadas, cada rede faz a sua, tem a sua, e tem algumas que usam até para o seu nome, não é isso? Que a gente não é difícil ver um nome de supermercado atrelado a preço, a economia, e aí cada um se posiciona no mercado de acordo com a sua estratégia. Menorá na TV, encerrando o segundo bloco desse programa interessantíssimo sobre supermercados, que todos vocês que estão nos assistindo, pelo menos uma vez na vida, já entraram num deles para fazer a sua compra, num sábado à noite, quer fazer um lanche, ou até a compra grande de mês, enfim, todos nós nos preocupamos com o supermercado, com os preços que eles praticam e com os serviços e a qualidade da mercadoria que eles nos oferecem. Portanto, não saia daí, porque eu vou conversar agora com o Fábio Queiroz, no terceiro bloco de Menorá na TV, sobre a psicologia do cliente. Já voltamos. Estamos de volta com Menorá na TV e Fábio Queiroz, ele que é o presidente da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. Ô Fábio, eu muitas vezes não gosto disso não, mas a minha mulher me puxa pela orelha, eu vou lá com ela fazer as compras e, no final das contas, pagar o que eu carreguei junto com ela. E existem alguns hábitos que eu presto atenção nos clientes e alguns até que eu mesmo pratico. Sempre uma batatinha Ruffles na hora de pagar a conta. Vou abrindo, vou comendo, passo ali no consolidador de preços primeiro. E eu vejo que tem muita gente que compra um supermercado com os olhos. É igual aquele negócio de você sentar sem fome nenhuma e acabar comendo feito um rei. Como é que funciona a atração do cliente nos supermercados? Existe um setor que cuida dessa área? Sim, com certeza, né? Eles monitoram isso. O comportamento do consumidor é muito importante para definir as estratégias a serem utilizadas nos supermercados. Mas, Ronaldo, eu vou te contar algo que você, pela sua pergunta, você jamais reparou e que a maioria dos consumidores não repara. Todo mundo, e olha como eu estou dizendo, e repito, todo mundo adora ir a supermercado. Eu não tenho a menor dúvida. E aí você vai perguntar assim, mas por quê? Porque o supermercado, ele é um grande shopping de alimentos. Você vê os lançamentos, você vê as inovações, o que mudou, é agradável de você ver, o cheiro é bom. O problema, que é um ponto a melhorar que nós temos, Ronaldo, são as filas. O que o consumidor que diz assim, eu não gosto de supermercado, na verdade ele não gosta da fila, porque todo mundo adora ir a supermercado. Então, partindo dessa premissa, é uma premissa real, constatada, a gente entende o comportamento do consumidor. E não é só o consumidor de supermercado que compra com os olhos, não, Ronaldo. Tudo compra-se com os olhos. O nosso setor de marketing, lá, o nosso conselho de marketing e a minha agência de marketing também sempre fala, cara, tem que ser atrativo, tem que dar vontade de comprar. E não tenha dúvida, no supermercado o consumidor compra muito com os olhos. E a gente, obviamente, cuida disso e está antenado nisso, não tenha dúvida. Um alimento mais fresco, um alimento mais bonito, é óbvio que ele vende mais. Como é que você sente hoje a retração na produção? Isso, de uma certa maneira, afeta a
colocação da mercadoria do supermercado nas prateleiras, quando existe uma crise do tamanho que nós estamos enfrentando, muitas vezes não se consegue levar até a prateleira do supermercado o que se produz no interior. Por uma série de fatores, inclusive a questão do transporte e, mais ainda do que isso, a questão até da oscilação dos preços. Como é que vocês estão enfrentando esse problema? A retração da produção industrial é uma realidade. Mas como nós estamos aumentando o mix de produtos nas lojas, a gente preenche as prateleiras com opções para o consumidor. Então, assim, é uma verdade que as prateleiras dos supermercados estão diferentes. Eu convido o consumidor a perceber isso e a ir mais vezes ao ponto de venda para que ele possa entender que os supermercados hoje facilitam a vida dele por conta do momento econômico. Isso tem dado resultado, Ronaldo. Não tenha dúvida que a gente já está reagindo a essa crise. Eu posso ousar dizer isso, que a gente já chegou num patamar onde a gente já está começando a se levantar, né, e reverter esse gráfico negativo por conta dessas soluções adotadas. Há não muito tempo atrás, muita mercadoria de excelente qualidade importada nós podíamos encontrar nos supermercados também do Rio de Janeiro. São Paulo, Rio, Minas Gerais, os maiores centros de compra e venda, os maiores centros de mercado brasileiros começaram a mostrar produtos importados da melhor qualidade. Vinhos, azeites, queijos e similares. Isso continua, o dólar foi a um patamar elevadíssimo, agora ele recua, isso ajuda. Como é que você vê essa questão? Continua assim, Ronaldo, inclusive intensificando. Há grandes redes de supermercados e médias também apostando muito no mix de produtos importados, tais como bebidas, cervejas especiais, vinhos principalmente. É um mercado que cresce muito no Brasil e os supermercados estão atentos a isso. Então, assim, lembra que eu lhe falei em aumentar o mix de produtos? Aumentar o mix de produtos de qualidade também é um movimento que os supermercados estão atentos. Com esse momento econômico, Ronaldo, tem muito consumidor, e aí vamos falar de comportamento de consumidor de novo um pouquinho, deixando de ir aos restaurantes e migrando para fazer compras no supermercado. Nesse momento, ele se permite um supérfluo a mais, porque já que ele deixou de ir ao restaurante que ele tanto gosta, estava acostumado, ele se permite fazer uma compra premium no supermercado, uma compra melhor, para que ele possa proporcionar algo melhor para a sua família. E aí a gente está atento a isso. Como? Aumentando esse número de produtos premium também, apostando nesse nicho, para que a gente possa também garantir a venda. Fábio, a Associação de Supermercados sempre proporciona não só a clientela, mas a uma gama de fornecedores e pessoas interessadas na vida do supermercado, eventos que são grandiosos e que ocorrem sazonalmente no Rio de Janeiro e em outras praças brasileiras também, onde você pode conhecer novos produtos, degustar alimentos que são uma novidade no mercado, conhecer uma série de facetas da operação do supermercado propriamente dito. E eu queria saber de você quando é que vai ser o próximo evento, onde será e do que é que vai constar. Então, nós temos o segundo maior evento do setor supermercadista da América Latina, chamada Super Rio Expo Food, onde a gente congrega os supermercadistas, a indústria e todos aqueles que circundam o setor. Lá é também mais uma ação aí, tendo em conta esse momento econômico, nós reunimos os grandes players de mercado para que eles possam fazer negócios. São 3 tardes e noites de relacionamento, negócios e conhecimento. É uma verdadeira feira de negócios atrelada a uma grande convenção. Já citei aqui o Dr. Henrique Meirelles, que foi um dos nossos palestrantes. Tivemos o Dr. Ricardo Amorim,
que é o único brasileiro credenciado por Harvard a dar palestras, um dos 100 brasileiros mais importantes, mais influentes, um economista de mão cheia, e nesse momento falar de economia é dar ao empresariado subsídios para que ele tome melhores decisões. Tivemos, como a que passou agora em março, foi o tema olímpico, né? Não poderia ser outra dentro daqui da nossa cidade. A gente teve o Carlos Alberto Torres, o Capita, nós tivemos o Cláudio Monteiro, o grande comunicador carioca, tivemos o Naubero, capitão da seleção de vôlei, tivemos o Márcio Fernandes, presidente da Electro, líder do ano, o líder mais admirado do ano de 2014, eleito pela revista Você S.A. Então, Ronaldo, a gente faz um evento grandioso de 24 mil metros quadrados com grandes indústrias, das 6 maiores indústrias do Brasil, 5 delas estão conosco, JBS, P&G, Ambev, BRF e Coca-Cola. Temos outros grandes players junto conosco e é uma alternativa para conhecimento, relacionamento. E quando é que vai ser o próximo? E onde? Em março, no Rio Centro. Espero todo mundo lá, inclusive você, Ronaldo, que já é meu convidado de honra. Pode ficar tranquilo que estaremos lá. E vou levar o nosso José Roitberg comigo, que é o nosso editor e que conhece esse tema, já cobriu em outros eventos essa festa, e você pode estar certo que em março nós estaremos lá. É flamenguista ele, igual nós dois? Não, ele tem um defeito de fabricação, ele é botafoguense. Tem como a gente consertar, Ronaldo? Acho que não tem não, mas ele já fez uma coisa muito interessante no Flamengo. Ele foi campeão de tiro pelo Flamengo. Então é flamenguista, uma vez Flamengo. No final das contas ele botou a camisa do Flamengo. E fez história lá e deixou no Botafogo ele nem passa na porta. Deixou um canecozinho pra gente. É isso aí. Eu quero saber de você, como é que você, no final das contas, define o supermercado, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa, nós poderíamos ficar conversando horas e horas aqui, é um prazer receber você e bater esse papo contigo, mas eu quero saber de você como é que você define, no final das contas, o supermercado, esse que tantos serviços presta à família, à população e ao indivíduo no Rio de Janeiro. Então, Ronaldo, eu agradeço aqui o convite, na sua pessoa, para toda a comunidade judaica, aos telespectadores, e gostaria de enaltecer a atuação dos supermercados, que prestam serviços essenciais à população de abastecimento. Então, o serviço essencial ele é tão importante que ou ele é feito diretamente pelo Estado ou através de uma concessão a terceiros que se capacitem para tanto. Então, não há histórico de desabastecimento da população, e a população aqui do estado é composta por 16 milhões e 500 mil pessoas. Só na cidade do Rio de Janeiro são 6 milhões e meio. Então, não há histórico de desabastecimento, não há histórico de greves, e pouca gente parou para reparar, Ronaldo, que se você comparar a variação do índice inflacionário, ela é 3 vezes menor do que a variação do índice da cesta básica. E quem segura essa diferença, Ronaldo, quem suporta essa diferença, não tenha dúvida que é o supermercadista, por conta do acirramento da concorrência, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, que é uma das maiores do país. Então isso beneficia diretamente a população. Então não é só um da boca para fora de que a gente tenta segurar os preços. A gente efetivamente faz isso no dia a dia de uma maneira saudável, que é fomentando a concorrência. Eles gostam, tá? Quem disser para você, Ronaldo, que não gosta da concorrência, empresário que diz que não gosta de concorrência, ele tá mentindo. Mas, Ronaldo, a gente gera primeiro emprego, a gente, já conversamos sobre isso, nós geramos infinitos empregos, é um dos setores que mais gera emprego. Nós geramos tributo, é um dos setores que mais contribui para o erário público, para os cofres públicos. Então, eu tenho muito orgulho de pertencer ao setor supermercadista. E enquanto deixarem, eu com muito prazer, com muita autoridade, com muita consciência da responsabilidade
que tem sobre meus ombros, eu continuarei representando esse setor maravilhoso. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET, TV Max. Também estaremos no ar nas terças-feiras, às 11h30 da noite, nas quartas-feiras, à meia-noite e nos sábados em repetição, às 11 horas da manhã. Nos vemos lá. Existe uma energia que impulsiona o povo brasileiro a superar desafios. Uma energia presente no ar, na água, no solo, que proporciona resistência para persistir, força para superar obstáculos, velocidade e leveza que enchem os olhos dos que a veem. É uma energia positiva, brasileira, de todos nós. Essa mesma energia que apoia o esporte brasileiro também impulsiona o Brasil. Essa é a energia de Furnas, uma empresa que acredita e investe no desenvolvimento do Brasil. Hoje, mais de 40% da energia do país passa por Furnas. E isso não para por aí, porque, assim como os atletas que Furnas apoia, Furnas quer ir sempre além. Furnas, energia que impulsiona o Brasil.